Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos aqui para fazermos mais um vídeo para este canal da nossa Igreja Pentecostal Primitiva. Para quem não sabe, queridos, este ministério, ele foi fundado aqui na cidade de Castanhal, no estado do Pará. E este ministério, ele tem a sua programação da seguinte maneira: temos cultos nos dias de segunda, quarta e sábado. E às vezes, eu saio também para pregar em outros lugares. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Rosângela Oliveira, fundadora do ministério Igreja Pentecostal Primitiva. E hoje, pela imensa graça de Deus, mais uma vez nós estamos fazendo mais um vídeo para este canal. E neste vídeo contém um pequeno culto que nós faremos para a honra e glória do nome do Senhor, onde nós também estaremos pregando a palavra de Deus. Portanto, amados, neste momento nós vamos iniciar o nosso culto desta noite. Vamos orar, pedindo a Deus e agradecendo por mais esta oportunidade que Ele nos concede e que Ele venha fazer a sua obra através das nossas vidas neste momento. Glórias a Deus e aleluias. Santo é o nome do nosso amado Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, infinita em misericórdia, ó meu Pai querido, obrigada, Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos dá, Pai Santo, para nós fazermos mais este culto, meu Pai, para este canal. Pai Santo, esta obra é Tua, meu Pai Santo, és Tu quem dirige, és Tu quem faz, és Tu quem fala, és Tu, meu Pai amado, que faz com que chegue aonde Tu quiseres. Oh, Pai Santo, tudo pertence a Ti, Tu estás na direção. Pai querido e Pai amado, e nesta noite, ó Pai, que não seja diferente. Faz a Tua obra conforme a Tua vontade, Pai. E que este pequeno vídeo chegue, Pai Santo, aonde Tu quiseres. E vá alcançando e fazendo, meu Pai, milagre na vida de todas aquelas pessoas, Pai. Que assim for da Tua vontade, meu Pai Santo, que receba este vídeo nas suas vidas, receba esta palavra, receba o poder desta palavra, receba o poder desta oração, meu Pai amado, e assim seja completamente transformado pelo Teu poder, meu Pai Santo, que é capaz de transformar, de salvar, de libertar, de ressuscitar, Pai Santo, e assim vai fazendo a Tua obra. Jesus querido, Jesus amado, esta obra é Tua, meu amigo, faz conforme a Tua vontade. Jesus querido, vai alcançando, vai salvando, libertando, transformando, ó Pai, porque é já a última hora, Pai, e é de suma importância, Jesus querido, que a Tua palavra corra a face dessa terra e vá em busca de todo aquele que espera por salvação, que espera por libertação, que espera pelo Teu socorro, que espera a hora, o momento de ser alcançado por Ti. Jesus, meu amigo, vai fazendo assim, conforme a Tua vontade, através desta Tua pequena obra. Jesus, querido, muito obrigada. Espírito Santo, quem faz esta obra és Tu. Espírito Santo, a palavra, a direção, toda a unção, todo o trabalhar espiritual feito através desta obra por Tua conta. Assim, Espírito Santo, desta vez faz mais uma vez, conforme tudo aquilo que Tu tens preparado para assim, Espírito Santo, Tu mesmo fazer através deste pequeno culto. Usa-nos conforme a Tua vontade, usa-nos. Me usa, Espírito Santo, conforme a Tua vontade, faz a Tua obra e vai alcançando quem Tu quiseres, poderosamente. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, assim vamos dando continuidade e já vamos para o ensinamento desta noite. Ensinamento este que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, que diz assim, a epígrafe diz, a parábola do filho pródigo. Vamos iniciando com a leitura a partir do verso 11, que diz assim: E disse,
Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traze-me depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que ele nos dê o entendimento desta palavra. Espírito Santo, meu querido, aleluia. Muito obrigada, Espírito Santo, pela palavra que tu tens nos dado esta noite. Espírito Santo, tu tens um grande interesse de falar conosco através desta palavra. Portanto, meu amigo, nos dá o entendimento, nos dá o conhecimento, vai falando conforme o teu querer. Vai lançando por terra todo impedimento, Espírito Santo, de todo aquele que ouvir desta palavra. Que nada venha impedir que esta palavra entre nos ouvidos, no coração, na mente, Espírito Santo, e assim em todo o ser. Espírito Santo, que todo aquele que ouvir deste ensinamento seja totalmente alcançado, totalmente repleto, que possa absorver completamente do entendimento, do ensinamento que tu queres nos dar nesta noite. Espírito Santo, vai fazendo conforme a tua vontade. Em nome de Jesus nos pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Queridos, este ensinamento desta noite é de uma profundeza muito grande. Esta parábola foi uma parábola dada por Jesus como exemplo de como será no reino dos céus. Quem vai entrar no reino dos céus? Jesus, quando ele falou a respeito do reino dos céus, quando ele falava, ele ia citando parábolas. Ele ia citando parábolas muito interessantes, muito diferentes uma da outra, coisas muito profundas. E a parábola do filho pródigo foi uma.
foi uma que Jesus citou, dando exemplo de como entrar no reino dos céus, né? E desta feita nós vamos fazer um pequeno ensinamento, vamos fazer um pequeno aprendizado a respeito desta palavra que Jesus citou aqui. A epígrafe diz a parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. Aleluia, glórias a Deus. Antes, queridos, de nós entrarmos para esta parábola do filho pródigo, nós vamos ler o que diz aqui o versículo 10. Antes de entrarmos no versículo 11, que dá início, né, à narração desta parábola. Então, o versículo 10 diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Este versículo, ele antecede a parábola do filho pródigo. Jesus lhe estava pregando, falando, né, a respeito do reino dos céus. E antes dele citar a parábola do filho pródigo, ele cita este versículo. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E daí em diante ele prossegue no versículo 11 e prossegue citando a parábola do filho pródigo. E o versículo 11 diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, o 12. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O filho, irmão, né? Irmão de um outro filho, somando 2 filhos, eles eram herdeiros daquele pai. E de repente, o filho mais moço, ele vem ao pai e diz para o pai que ele queria a parte dele na herança. E o pai, reconhecendo o direito do filho, ele dividiu a herança entre os 2 irmãos. Pegou a parte do mais moço e deu para ele. E o que foi que o moço fez? Vamos ler no versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Olha o que foi que ele fez. Pegou a parte que lhe cabia, saiu da presença do pai, saiu de dentro da propriedade do pai, foi para uma terra distante para se sentir à vontade, livre, né? Leve e solto, digamos assim, e lá ele jogou fora tudo que o pai tinha lhe dado, né? Tudo o que ele era de direito por herança, né? O versículo 14 diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Depois que ele gastou tudo, queridos, foi surpreendido por uma situação que ele não esperava. Houve naquela terra longínqua, longe do pai, longe da sua terra, longe da sua família, houve uma grande fome. Olhe, queridos, o que aconteceu. Ele não estava esperando que aquilo acontecesse, né? De repente, depois que ele ficou totalmente desprovido do que ele tinha, né, financeiramente, ele foi atingido por uma grande fome naquela terra para onde ele havia ido, né? E o versículo 15 diz: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Depois de acabado o que ele tinha, foi atingido por uma grande necessidade, e o que ele foi fazer foi procurar um emprego. E quando ele foi procurar um emprego, o único que ele achou foi ir cuidar de porcos, né? E ele foi. O versículo 16 diz: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. A fome era tão grande, queridos, que ele queria comer até da comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. O negócio estava tão racionado, a necessidade era tão grande, que nem a comida do porco dava para dividir. Dava somente para o porco comer, porque aqui diz que ele sentia fome, sentia vontade de comer a comida do porco,
mas nem isso davam para ele, né? O versículo 17 diz: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Queridos, a partir deste versículo, nós passamos a conhecer mais profundamente quem era o filho pródigo. O filho pródigo, de repente, teve a ideia de pedir ao pai a sua parte na herança. O pai prontamente lhe deu, e ele ajuntou tudo o que tinha, foi para uma terra distante, jogou tudo fora, né, vivendo dissolutamente. Ali ele foi alcançado por uma necessidade. O que foi que o filho pródigo fez, queridos? Ele não foi roubar, ele não foi saquear, ele não foi dar uma de esperto, passar as pessoas para trás, não, ele foi procurar um emprego, né? E alcançado aquele emprego, ele foi, era um dos piores, digamos assim, né? Que era cuidar de porcos, mas observe o caráter daquele filho pródigo, que ele sendo um rapaz rico, ele sendo bem criado, né? Embaixo do carinho do seu pai, quando a necessidade lhe bateu, ele não se fez de arrogante. Ele teve a humildade de ir procurar um emprego. E quando lhe deram o mais humilde possível, o filho pródigo foi. Ele foi trabalhar naquela criação de porcos. Com esta atitude, queridos, ele mostra o seu lado humilde. O seu lado digamos assim, bom. Ele não mediu circunstâncias, queridos. A única oportunidade que ele teve, o único emprego que ele achou, ele não mediu circunstâncias, ele foi. Chegando lá, a fome aumentou, ele sentiu necessidade de comer a comida dos porcos, mas ele não roubou. Não lhe davam da comida e ele também não roubou. Aqui não diz, né, que ele tenha cometido qualquer delito, que ele tenha cometido qualquer pecado, né, de roubo, de estelionato, de qualquer esperteza, né? Ele não usou de nenhuma esperteza, de nenhum meio ilícito, né? Não usou. Ele simplesmente foi fazer o que era correto. Ele passou por necessidades, ele foi procurar um emprego, lhe deram um emprego do pior possível, né? E quando chegou ali no emprego, ele sentiu fome, queria comer a comida dos animais. Como não lhe davam, ele também não roubou, não pegou. E quando ele se viu, queridos, diante desta situação, imediatamente o que acontece com o filho pródigo? Ele cai em si. Não demorou muito para o filho pródigo cair em si. E o que foi que ele passou a fazer, queridos? Ele passou a reconhecer a sua real situação, né? Quando ele cai em si, o que é que acontece? O 17 diz: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O que foi que veio logo na mente do filho pródigo? Ele lembrou do seu pai. E não só lembrou do seu pai, mas de quem era. Ele lembrou também quem era o seu pai. E a primeira coisa que ele lembra do seu pai é da generosidade do seu pai e da maneira como o seu pai tratava até os empregados. Ele diz para ele mesmo: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome, né? Ele não pensou, queridos, o meu irmão, que é filho do meu pai também, agora está bem lá de boa, comendo e bebendo, né? Vivendo na fartura que o meu pai lhe proporciona. Não, ele não lembrou nem do irmão. Ele se colocou, ele se viu na condição de um empregado, ele se viu na condição de uma pessoa bem abaixo da sua posição.
E ele se lembrou dos empregados do pai dele. E lhe veio à mente a maneira como seu pai tratava os empregados. E ele, se vendo naquela posição de um empregado, ele disse: os empregados do meu pai, eles passam bem melhor do que os empregados daqui desta criação de porcos, que nem a comida dos porcos lhe dão. E ele, queridos, imediatamente ele desceu da sua posição de filho e se encaixou corretamente na posição de empregado. E ele, se vendo naquela posição de empregado, ele disse: os empregados do meu pai, eles passam melhor. O versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. O 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha só. Quando o filho pródigo cai em si, meus queridos, pelo coração humilde que ele tinha, né? Pelo caráter humilde, pelo caráter bom que aquele rapaz tinha, ele cometeu aquele erro qual foi o erro do filho pródigo? Foi não gastar direito a sua herança. Porque pedir a sua herança, a sua parte na herança, queridos, não era pecado nenhum, era um direito dele. Ele não roubou, ele não pegou, não, ele pediu e o pai lhe deu. O erro dele, queridos, foi empregar mal a sua herança e perder tudo, né? Mas aquilo que ele jogou fora era dele. Ele foi se envolver com o que não devia, foi se envolver no mundo, nas coisas imundas do mundo, porque ele quis. Estava errado, estava, mas ele estava gastando o que era dele. E quando tudo acabou, que ele se viu em aperto, não precisou de muito para ele lembrar de quem ele era. Dele lembrar do seu pai, dele lembrar da generosidade do seu pai, da pessoa que o seu pai era, do amor do seu pai, não demorou para ele lembrar. E quando ele lembrou, queridos, ele não pensou assim: eu sou filho de um homem bom, eu vou voltar, vou me desculpar com meu pai, eu vou pedir perdão pelo que eu fiz, eu vou voltar para a posição de filho. Não, queridos. Ele logo reconheceu que ele não merecia mais, com aquilo que ele havia feito, de ter abandonado a casa do seu pai, de ter abandonado o seu tão amoroso pai. Ele logo reconheceu que não merecia mais aquela posição. Ele logo pensou: eu vou voltar, vou conversar com meu pai, vou colocar o meu coração, eu vou dizer para ele que eu não mereço mais ser chamado de filho dele pelo tanto que eu errei contra o meu pai. Mas se ele me der um emprego aliás, me der um lugar de empregado, para mim está muito bom. Para mim está ideal. Eu só quero que o meu pai me dê pelo menos um lugar de empregado. Para mim já está ótimo, porque o meu pai é tão bom que até os empregados ele trata muito bem, muito melhor do que isto aqui. E assim voltou o filho pródigo. E o 19 diz, vamos repetir: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha que situação. Queridos, aquele filho pródigo era de uma pureza, ele era de uma humildade, ele era de uma singeleza de coração que não levou muito para ele reconhecer o seu erro, e ele logo se rebaixou completamente. Reconhecendo que ele não cabia mais na posição de filho, ele logo se deu por muito satisfeito estando na posição de empregado. E ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Por quê? Porque aquele filho pródigo viu que o seu pai era tão maravilhoso, que ele estando ocupando o lugar de um trabalhador daquele pai, para ele estava muito bom. Mas não foi apenas isso que o filho pródigo viu. O filho pródigo viu também nele que ele havia pecado contra o pai dele de uma maneira tal. E olha que o pecado não foi muito grande. Ele não pecou contra o seu pai, ele apenas o deixou.
pegando o que era seu e foi jogar fora, né? Então, o que é que ele logo vê aqui? Ele vê a bondade do pai, o valor do pai e a situação dele. O pai era tão bom, o pai era tão misericordioso, o pai era tão maravilhoso que ele não merecia. Ele não merecia mais ser chamado filho daquele pai, mas que ele estava muito satisfeito com a posição de empregado. O versículo 20 diz: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Queridos, atenção neste versículo 20. Preste atenção aqui. Aqui o versículo 20 diz: E levantando-se foi para o seu pai, e quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. O que você percebe aqui, queridos? Que quando ele pensou tudo, reconheceu tudo, ele organizou tudo no seu coração, planejou tudo e voltou para o seu pai. E aqui diz que quando ele estava chegando de longe, o pai enxergou ele. O que nos leva a crer, queridos, que aquele pai estava esperando por ele. O pai estava esperando por ele. Que quando ele vinha de longe, o pai logo o viu. E o que foi que o pai fez? O pai correu ao seu encontro, né? Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Queridos, se havia no coração do filho desejo de voltar para aquele pai, maior era o desejo do pai que aquele filho voltasse. Se aquele filho que pecou contra o seu pai reconheceu o seu erro e logo imediatamente desejou no seu coração voltar para o seu pai, agora bem mais rebaixado da posição que ele deixara, maior era o desejo daquele pai que aquele filho voltasse. Que aqui o versículo 20 diz que o pai viu de longe. O pai se moveu de íntima compaixão por aquele filho. E o pai correu, abraçou-se, lançou no pescoço daquele filho e o beijou. Observe que Jesus está falando aqui de um exemplo de como será no reino dos céus. A alegria que acontece no reino dos céus quando um pecador se arrepende. O que Jesus quer dizer, queridos? Que se nós nos alegramos em voltar para os braços do Pai, porque este filho pródigo que Jesus está citando aqui somos eu e você, quando reconhecemos o valor de Deus e a nossa condição diante dele, que não merecemos ser chamados de filho. Não merecemos. Nos tornamos filho de Deus pela sua tão grande misericórdia, pelo seu tão grande amor para conosco, que nos deu a condição de sermos resgatados do mundo de pecado e nos tornar a condição de filhos do Pai. Então, queridos, o que acontece aqui é que nós vemos que aquele filho, ele volta feliz para sua casa, vendo uma chance de retornar, ao menos como o empregado. Mas nós vemos aqui a maior alegria do seu pai, pela volta daquele filho. E o pai ficou tão feliz que nós notamos aqui neste versículo 20 que o pai o esperava. E a felicidade foi tão grande que o pai correu ao encontro do filho, sentindo tanta pena, se compadeceu tão grandemente. O pai corre ao encontro do filho, o abraça e o beija. E o filho não esperava por uma recepção tão amorosa, tão calorosa daquele pai. O versículo 21 diz: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Assim como o filho pródigo planejou,
As mesmas palavras ele chegou e falou para o seu pai, derramando seu arrependido coração, reconhecendo o valor daquele tão amoroso pai e reconhecendo que ele não merecia tão grande compaixão daquele pai. Este filho pródigo, queridos, somos eu e você. Quando nós reconhecemos a nossa condição diante de Deus e decidimos retornar aos braços do nosso tão amoroso pai, né? Continuando, o 22 diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. O 23, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Queridos, se aquele filho pródigo estava se sentindo bem em voltar para o pai, olhe a condição, a posição, a atitude do pai para com aquele filho. Enquanto o filho saiu de casa sem plano de voltar, o pai estava tão esperançoso que aquele filho voltaria, que ele preparou toda a sua volta. O que foi que aquele pai fez? Ele foi escolher um bezerro e mandou cevar, mandou criar, cuidar daquele bezerro para fazer uma festa quando seu filho voltasse. O seu pai, ele tinha duas coisas, ele tinha esperança e tinha a certeza: o seu filho voltaria mais cedo e não muito tarde, porque era o tempo de cevar um bezerro, para que quando ele voltasse, o bezerro estivesse pronto para fazer uma grande festa. Queridos, compare o amor de Deus para conosco. Tão grande é o amor de Deus para conosco. Olhe que alegria sente o pai quando um filho retorna para a sua casa. Então o pai, sabendo que aquele filho voltaria, ele mandou preparar um bezerro para dar uma festa. Por que aquele pai tem aquela atitude, queridos, de mandar cevar um bezerro? Porque ele sabia que aquele filho ia voltar. E o que daria, queridos, o que dava a certeza que aquele filho voltaria? É que o pai, conhecendo o seu filho, conhecendo o caráter do seu filho, conhecendo o coração do seu filho, o pai sabia quem ele era. E como ele conhecia o seu filho muito bem, ele tinha certeza: o meu filho vai voltar. Não vai demorar ele reconhecer o erro que ele cometeu. Não vai demorar muito, ele vai cair sim e vai voltar. Prova disso, querido, que o pai não foi atrás. O pai não mandou procurar. O pai não tomou nenhuma atitude de buscar aquele filho de volta, mas, no entanto, o pai o esperava de festa pronta, porque o pai sabia do coração daquele filho. O pai sabia que aquele filho era tão especial, era tão maravilhoso, era tão cheio de virtudes, que o pai preparou uma festa. O pai preparou da melhor roupa. O pai preparou da melhor sandália, do melhor presente, esperando aquele tão maravilhoso filho, sabendo que aquele filho voltaria para o seu lar. Então, o que aconteceu aqui? O versículo 21. O versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Olha, queridos, a atitude daquele filho de se arrepender, de se rebaixar, de descer a humildade, de descer o arrependimento,
fez com que aquele pai se alegrasse de uma maneira tal que o pai o elevou de cargo, o elevou de patamar. Agora colocou no dedo do filho um anel. O filho saiu como filho e agora voltou como um príncipe, que até um anel no dedo ele recebeu. Queridos, se aquele filho volta para o pai arrogante, se aquele filho volta para o pai, olha, eu só voltei porque deu tudo errado, eu não tinha mais para onde ir, o único jeito foi voltar para cá, senão eu não voltaria. Se aquele filho volta com outra atitude, não sendo aquela que ele voltou, o pai ia dizer: este não é meu filho. Esse aqui não é o meu filho. Meu filho não é assim. O meu filho jamais deixaria de se arrepender. O meu filho jamais deixaria de reconhecer. O meu filho jamais deixaria de ver quem eu sou. O meu filho jamais deixaria de voltar arrependido. Se aquele filho volta, queridos, com uma atitude diferente, o pai ia dizer: este não é o meu filho que foi. Mas quando o filho volta com aquela atitude arrependida, com aquela atitude humilde, com aquela atitude, queridos, pronto para pedir perdão e reconhecer a importância do pai na sua vida. Quando ele volta deste jeito, o pai diz: este é o meu filho. Este é o meu filho. Vai buscar a melhor roupa, vai buscar um anel, vai buscar uma sandália que o meu tão maravilhoso filho, ele voltou do jeito que eu pensava, arrependido, reconhecendo o seu erro, buscando perdão. E o pai, queridos, mandou buscar o bezerro. E porque o pai mandou buscar o bezerro cevado? Porque o pai sabia que aquele tão maravilhoso filho não ia demorar para voltar, né? Então, o que aconteceu? O versículo 22, o 23 diz, o 24, vamos ler o 23. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Jesus estava dando exemplo de como acontece no céu quando um pecador se arrepende. A festa já está pronta, queridos. Deus, ele já lhe conhece. Deus, ele já lhe sondou o coração, ele sabe quem você é desde a hora e o dia que você saiu do céu para vir nesta terra, passar pela sua prova de amor para com Deus, queridos. Deus, ele conhece. Deus, ele nos conhece e ele sabe quem vai voltar e quem não vai, queridos, quem vai ficar perdido por aqui mesmo. E aquele pai sabia que aquele filho voltaria. Portanto, ele preparou uma festa, porque aquele filho lhe amava verdadeiramente. E por esta razão não demorou a reconhecer o seu pecado, não demorou a reconhecer o seu erro. E imediatamente voltou para o pai. Assim somos nós para com Deus. Deus nos conhece, ele sabe. Ele sabe quem vai voltar e quem não vai. E quando nós tomamos a atitude de voltar para Deus, o céu, queridos, entra numa festa muito grande. Porque todo o céu quer. É Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é os anjos, eles querem tanto que eu e você voltemos para o Pai. E quando isto acontece, o céu todo entra em festa. Glórias a Deus. E foi o que aconteceu ali, naquela parábola que Jesus estava dando. O 25, o 24, diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha que maravilha. É Deus dizendo: este meu filho, eu enviei ele no mundo, mas ele conseguiu voltar. Ele se perdeu, né? Ele morreu espiritualmente, ele se perdeu, ele caiu nas armadilhas, na sujeira do mundo, mas ele conseguiu cair em si, buscou pelo Espírito Santo e ele conseguiu voltar para a sua casa, que é o céu.
E olha que grande festa já está preparada, queridos, esperando a minha e a sua atitude de voltar para o Pai. Né? Porque assim como este tão maravilhoso filho pródigo, assim somos eu e você, queridos. Quando nós chegamos à condição de reconhecer a nossa situação de pecado e decidimos voltar para o Pai de corpo, alma e espírito, reconhecendo que nós não somos nada, não merecemos nada do Pai, mas pela sua infinita misericórdia, Ele faz tudo para nos ter de volta. O versículo 25 diz: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. O 26. E chamando dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. 27. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Queridos, até aquele empregado sabia qual era o fim, para que fim, qual era a finalidade daquele bezerro cevado. O empregado sabia que o pai havia mandado cevar aquele bezerro porque ele tinha a esperança que aquele filho voltasse, e aquilo aconteceu. Né? O filho voltou são e salvo, e o pai mandou matar o bezerro cevado. Por quê? Porque todos sabiam qual era o plano do pai, qual era a esperança do pai, qual era a certeza daquele pai. É que aquele pai, conhecendo quem era aquele filho, ele sabia que aquele filho retornaria. E aquilo aconteceu naquele dia. E o versículo 28 diz: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha só. O filho mais velho, vendo aquela situação, ele achou impressionante a atitude do pai. Pai, é muito estranha essa tua atitude com esse meu irmão que transgrediu o teu mandamento. Porque tu nunca fizeste isso comigo. Tu nunca matou um bezerro, tu nunca me deu uma festa, tu nunca fez nada por mim, que nunca transgredi nada. Eu nunca pequei contra ti. Eu nunca fiz nada que te agradasse, eu nunca quis te deixar, e tu nunca fez uma festa para mim. E esse aí que pecou até não querer mais contra ti, olha o que tu faz. E o que o pai responde? Vamos ler o 31. O 30. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ou seja, o teu filho pecou, foi embora, pegou tudo que tinha, gastou lá fora, e quando ele volta, tu mata o bezerro que tu cevou. Ou seja, tu tinha tanta esperança que ele voltasse, tu tinha tanta vontade que ele voltasse, que tu até cevou um bezerro. Tu até preparou uma festa, era tão grande o teu desejo que ele voltasse, que tu preparou tudo para quando ele chegasse, tão grande seria a tua felicidade. E o que o pai respondeu? 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Olha que aquele pai responde para aquele filho: meu filho, você nunca me deu esta preocupação de me deixar. Você nunca me deu este medo, esta insegurança de repente eu te perder. Você sempre esteve aqui do meu lado, e eu não te nego nada. Por que eu nunca matei um bezerro para ti? Porque você nunca foi embora. Mas, no entanto, aqui nada lhe é proibido, nada lhe é privado. Você sempre está comigo e tudo que é meu é teu. Né? Você tem direito de tudo, porque, queridos, enquanto nós estamos com Deus, nós temos o direito de filho. Né? Deus não nega nada para nós. Mas quando nós largamos Deus e vamos dar uma volta pelo mundo, queridos, olha a insegurança. Nós deixamos de ter os nossos direitos celestiais como filho adotivo do Pai, né? Porque a Bíblia diz que nós, como filhos adotivos, nós temos o mesmo direito que Jesus tem de filho legítimo.
Não é isso que a Bíblia diz? Nós temos o mesmo direito de dizer Abba, Pai. Então, santos, quando nós deixamos a Deus, quando nos abandonamos a Deus, nós perdemos todos os nossos direitos de filho adotivo. E se nós não voltarmos para Deus, o que nos resta é o inferno. Então nós temos que ter, se eu e você somos um desses que desgarrou do Pai de alguma maneira, é hora de voltar. De voltarmos a termos íntima comunhão com o Pai, a ponto de fazer parte da família celestial. Do contrário, nós estamos condenados ao inferno. E o que foi que aconteceu aqui? O 30, vamos repetir? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Por que o pai matou o bezerro cevado? Porque aquele rapaz tinha vindo embora. Tinha deixado a casa do seu pai, tinha ido para o mundo. Talvez, de repente, morrer por lá. E o desejo tão grande daquele pai que o amava tanto, era que ele voltasse, né? Então, o 31 diz, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Olha que situação, queridos. A situação de um filho que obedece o seu pai e está ali, perto do pai, obedecendo os seus mandamentos sem transgredir nada. O que foi que o pai falou para aquele filho que nunca pecou contra ele? O pai diz, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha só. Que direitos, queridos, o Pai nos dá quando nós nos tornamos filhos por amar e obedecer. É isso que nos dá direito de filho, é amar a Deus e obedecer, abandonar o mundo e tudo que nele existe e nos resignar totalmente para o Pai, por uma vida santa, uma vida em santidade, em pureza. É isto que nos dá o direito de filhos? E o 32 diz, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha que coisa tremenda, queridos. Foi uma comparação que o Senhor fez, que Jesus fez. O que acontece com o reino dos céus, queridos, quando um pecador se arrepende. Ele usou a parábola do filho pródigo para nos dizer, queridos, o que acontece conosco quando numa condição de filho pródigo deixamos o reino de Deus, deixamos a casa de Deus, a vida com Deus, a intimidade com Deus e nos desgarramos para viver uma vida neste mundo, uma vida dissoluta neste mundo. O que é que o Pai espera, queridos? É que nós voltamos para a intimidade. É que nós voltemos a buscar com Ele um relacionamento profundo e amoroso. Por quê? Porque assim como este filho pródigo, nós somos tão importantes para o Pai. O Pai reconhece o nosso valor, o Pai reconhece quem somos e o Pai acredita que, sendo quem somos, um dia nós vamos regressar para Ele. E que alegria acontece com os céus quando isto acontece, quando nós caímos em nós mesmos e vemos o quanto nós precisamos nos arrepender e imediatamente voltarmos para o Pai. É a atitude que o Pai quer de nós, porque, queridos, nós somos muito preciosos para o Pai. Se de repente você está se desgarrando da sua intimidade com Deus, porque, queridos, vida na igreja não é vida com Deus. Vida dentro de uma religião não é vida com Deus. Vida com Deus é vida de intimidade com Deus. É vida de íntimo relacionamento amoroso com Deus. Você observa aqui que tudo que acontece em torno da vida do filho pródigo do pai dele se trata de um relacionamento amoroso. O filho pródigo amando o seu pai e o pai amando aquele filho. O filho reconhecendo o valor do pai e o pai reconhecendo o valor do filho. Tudo gira em torno de um relacionamento amoroso entre o filho pródigo e o seu pai. Então é isto que tem que ter entre nós e Deus. Um relacionamento amoroso. Se você de repente já teve esta intimidade com Deus e agora vem se desgarrando, eu lhe aconselho, volte imediatamente para o Pai.
porque aquele filho pródigo, queridos, estava em situação de morte. O pai, quando falou para o seu filho mais velho, ele disse: o seu filho estava morto, o teu irmão estava morto, e reviveu. Mas como irmão ele estava vivo, ele estava morto espiritualmente. A morte que aquele pai citava era a morte espiritual, porque aquele pai representa Deus. E aquele pai diz: o teu irmão estava morto e reviveu, ou seja, reconheceu e voltou para o pai. Isto está relatando uma experiência espiritual entre nós e Deus e a nossa vida espiritual para com Deus, que se não for, queridos, íntimo e verdadeiro, significa que nós não temos nada com Deus. Por isso, queridos, este é o momento, é a hora, é a situação em que nós devemos voltar imediatamente para os braços do nosso Pai que nos ama e está nos esperando com festa no céu. Porque é a última hora e nós temos que nos preparar, queridos. E nós não estaremos preparados para retornar ao Pai se nós não voltarmos para o nosso relacionamento. E se nós não temos que buscar um relacionamento profundo e amoroso, tal como era o relacionamento entre o pai e aquele filho pródigo. Para que assim, nós voltando para a nossa casa, o Pai venha nos alegrar tão grandemente de ver, queridos, que nós estamos voltando à vida espiritual e deixando o nosso estado de morte espiritual. Temos que voltar para a vida celestial com o nosso Pai. Glórias a Deus, queridos. Muito obrigado, queridos, a cada um que venha assistir este vídeo. Queremos pedir, queridos, que cada um que chegue neste vídeo, que alcance este vídeo. Sentindo no seu coração, querido, se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário e ore por nós. Ore por este ministério, faça parte deste ministério, orando e jejuando, queridos, ouvindo e obedecendo estes ensinamentos que o Senhor vem dando através destes pequenos vídeos, queridos, deste pequeno culto que a gente grava aqui e coloca no canal. Queridos, nós colocamos vídeos neste canal às segundas, às quartas e sexta. Toda semana, segunda, quarta e sexta, queridos, nós estamos nos esforçando para colocar 3 vezes por semana um vídeo neste canal. Portanto, se você chegar em algum deles, queridos, se inscreva, deixe o seu like, dê o seu comentário, compartilhe e assim nos ajude nesta obra. E Deus com certeza vai lhe abençoar grandemente por você também estar fazendo a obra de Deus juntamente conosco. Vamos orar agradecendo a Deus por mais este pequeno culto, queridos, que nós estamos gravando e deixando neste vídeo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Pai Santo e maravilhoso, muito obrigada pela Tua palavra. Pai Santo e amado, Tu és maravilhoso, ó Deus. É tão maravilhoso, ó Pai, quando nós vemos exemplos do Teu tão grande amor para conosco, ó Pai. Coloca nos nossos corações o imenso desejo, ó Pai, se nós estivermos desgarrados, meu Pai, termos o interesse de voltar para os Teus braços. Imediatamente, ó Pai Santo, nos ajuda, Pai, a nos levantar, deixar nossa situação de cuidadores de porcos, meu Pai, e voltar para a Tua tão imensa graça, para o Teu tão grande amor para conosco, Pai Santo. Que esta palavra alcance corações e desperte a muitos, Pai Santo, a voltar para a Tua casa, ó Pai, porque Tu nos ama, ó Deus, e Tu nos espera com festa. Ó Jesus querido, Jesus amado, que assim seja, Pai Santo. Muito obrigada, Jesus querido, por tudo, pela Tua tão maravilhosa palavra, pelo Teu tão grande amor para conosco, Jesus querido, pela oportunidade que nós temos, Jesus Santo, de ainda nos levantar
e voltar para a casa do Pai. Oh, Jesus, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, meu amigo. Obrigada pela palavra que tu nos deste nesta noite. Obrigada por este ensinamento, Espírito Santo, que esta palavra, que este ensinamento alcance muitos e muitos e que sejam despertados para tomar atitude de se levantar e voltar para a casa do Pai. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo. Queremos apresentar aqui todos, Espírito Santo, que estejam necessitados de libertação, de salvação, de cura, de ajuda financeira, de libertação em toda e qualquer área da sua vida. Espírito Santo, por aquele que sofre, por aquele que necessita de liberdade em qualquer área, seja na área material, espiritual, qualquer tipo de prisão. Espírito Santo, liberta, meu amigo, vai libertando, vai abençoando, curando, vai tirando das garras do adversário. Qualquer um que esteja necessitado, que veja destes vídeos, que seja alcançado por esta oração. Espírito Santo, vai abençoando, vai tocando no coração das pessoas que chegarem neste canal, que sejam tocados por ti para fazerem parte desta grande obra. Não somente ser um inscrito neste canal, mas ser mais um membro, mais um Espírito Santo que seja chamado por ti para fazer esta grande obra na face desta terra, que é levar o evangelho do reino sobre todas as nações. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Glórias a Deus.